Oi, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja maravilhosamente bem e quero aqui trazer uma palavra de Deus. Quero falar no tema Só Jesus Cristo salva. Vou ler Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. No contexto você vai ver aqui, por exemplo, o versículo de número 10, que este nome, o qual o apóstolo Pedro está falando, né? É o nome de Jesus. Não estou isolando do contexto, é porque é um tema e o tempo é curto, tá? Irmãos e amigos. Muito bem. Por que Jesus é o único Salvador? Vou dar aqui uma razão clara, objetiva. Jesus é o único Salvador porque ele foi o único enviado por Deus para salvar. O versículo que dizem ser mais conhecido de todo mundo, né? Onde quer que haja cristianismo, onde quer que haja Bíblia, ensino da palavra de Deus, este versículo é bem citado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eis a razão porque Jesus é o único Salvador, porque ele é o único enviado por Deus, pelo Pai, para salvar os pecadores. Agora, através de que Jesus Cristo salva? Ele salva pela sua graça, graça que é favor que não merecemos. Muito embora a Bíblia nos dê aqui alguns tipos de graça, né? Eu até tenho um vídeo falando de alguns tipos de graça. Mas a graça salvadora é um instrumento usado por Jesus para salvar. Veja isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. E aí vem, qual o meio para termos a salvação, para alcançarmos esta salvação? O meio é a fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, gente. As pessoas aplicam a sua fé porque todos os seres humanos, quase não saía, né? Todos os seres humanos têm fé. É um dom que está depositado no nosso interior, no nosso coração. Agora, o problema é em que, ou em quem, melhor dizendo, que você aplica a sua fé. Você tem que tirar a fé de qualquer outro ser, de qualquer outro objeto, de qualquer outra coisa, e aplicar essa fé somente em Jesus Cristo. Simples assim. Para ser salvo é por meio da fé, só que é a fé aplicada em Cristo Jesus. Agora veja, como podemos alcançar a salvação. Primeiro, devemos reconhecer que somos pecadores. Veja só, em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz assim: Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Todos, Maria, José, João, Pedro, Tiago, Bartolomeu, enfim, todos pecaram. Só Jesus Cristo não pecou, o único que pisou nessa terra e não pecou. Porque ele veio do céu sem pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando você aplica a sua fé em outro ser, você está aplicando a sua fé num pecador. E muitos aplicam a fé no pecador ainda por cima morto, sei lá, há séculos, há milênios. E aí não vai ter nenhum resultado, a não ser um resultado negativo. Porque aplicar a fé noutro ser que não seja Jesus Cristo traz um resultado negativo. Você está desprezando o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, ok? Reconhecer que é pecador. Segundo ponto é arrepender-se dos seus pecados. Diz aqui, Atos 2, de versículo 19, né? Atos 3, perdão, gente. Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. É o apelo da Bíblia a todos os seres humanos. Se converter a quem? A Cristo. Se converter a Deus. Arrepender-se dos seus pecados. Seja pecadinho, pecado, pecadão, seja o que for. Não importa, não interessa. Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é capaz de perdoar, purificar e tornar você uma pessoa salva, lavada e remida com o seu sangue. Aí vem, terceiro, reconhecer que Jesus é o único Salvador, foi o que lemos aqui. Em nenhum outro há salvação, só Jesus Cristo é o Salvador, nenhum outro. Foi o que lemos aqui. Como também reforço aqui o João 3,16, né? Deus amou o mundo. O mundo aqui é o mundo dos homens, o mundo humano. Que enviou o seu Filho, né? Para nos dar a vida eterna. Vida eterna. Esta é a salvação que Ele nos dá, vida eterna. Louvado seja Deus. Agora, outro ponto é confessar que Jesus Cristo confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. 10 e 9. Romanos 10 e 9. Ainda, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Eu vou ler os dois versículos, porque são duas verdades aqui mostradas nesses dois versículos. Mateus 10, o 32, nos diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Qualquer que confessar a Cristo, ser de Cristo, servir a Cristo, testemunhar do seu nome, do seu poder. Aí o versículo 33, gente, diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então aí está,
não tem para ninguém. Jesus é o único Senhor e Salvador.